Já pode começar? Já pode começar? Gente, então, eu e a Ravena estamos aqui em Fortaleza. Qual é o nome do seu estúdio, gata? No estúdio Abismo. É... E aí a gente vai fazer uma tatu aqui com a Bianca Benedicto. Bianca Benedicto. E, bem, eu e a Ravena se juntamos e a gente quer falar sobre algumas coisas. Beleza? Então vamos ouvir aí se eu conseguir falar alguma coisa, porque, porra, eu tô tatuando um lugar super difícil. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Porra! É... Fala aí, Ravena. Bem, tipo assim, a gente tava conversando, vai com calma aí, tá, amor? A gente tava falando no curso sobre transição. Peraí, deixa eu ver. Peraí que vai começar agora. Sobre transição. Vou passar primeiro o vermelho que a gente tinha dito pra poder ver se fica. Tá. Peraí. Ai, vai. Ah, não dói tanto não. É, sobre transição. E aí como que pensar a transição travesti, a transição. Mas vamos falar sobre travestilidade, né? Como é falar da transição para além de olhar cisgênero colonial, que é esse que espera que a gente chegue em um lugar estático, que é o lugar da identidade, muitas das vezes espera que a travesti chegue no lugar da mulher, né? Que novamente habite a binaridade. E aí eu tenho pensado muito sobre o que me importa, o que me interessa. Olha aqui. Nossa, deu certo, né? Quer fazer tudo vermelho? Eu acho. Tá bem forte, né? Vou passar mais, mas vou passar mais um Ah, pouco, tá, beleza. Tem que botar o braço. Tá, tudo bem, tudo bem. Só É... E aí, gente, tipo, fiquei pensando o que me importa, o que me interessa. Então, assim, pouco me interessa saber ou dizer pra vocês pra onde eu tô indo, qual lugar é esse que eu tô levando com a minha travestilidade, mas me importa, o que me importa é construir um corpo, continuar construindo um corpo capaz de continuar perambulando por esses territórios coloniais, esses territórios identitários. E pra mim, e aí nisso assim, a questão da transição e da transmutação, porque pra mim, Mas aí tu não pode ficar se mexendo, gata, senão. tá, Senão eu não consigo. tá, beleza. Que eu fui rir aí eu não. Gente, que difícil falar sobre transmutação, porque o que eu tô fazendo aqui é uma transmutação. Quando eu faço uma tatuagem, até falei pra ela, sempre que eu faço uma tatuagem, ela marca um momento de um outro plano da minha existência, assim, enquanto travesti. E essa tatuagem que eu tô fazendo é depois de passar um ano estudando os chakras primários, né? Que são chakras que são fundamentais pra gente conseguir transmutar, porque são chakras onde a gente aprende a lidar com a questão de sobrevivência, com a libido sexual, compreendendo essa libido como um processo, o sexo como uma experiência de criação, mas a própria libido como, como um gás, né? Um troço de que vai nos possibilitar continuar nos transmutando. E essa tatuagem, ai, ela acontece. Ai, tem acontecido. Tá aqui do meu lado. Essa tatuagem, ela tem acontecido. Ela tá fazendo no meu umbigo, que é o chakra umbilical, né? Que diz sobre o ego, sobre a possibilidade de você conseguir digerir as relações sociais. E, porra, pra mim, travestilidade é isso. Você conseguir digerir as relações sociais coloniais de um modo que consiga
nessa digestão, aproveitar o que é possível para continuar se transmutando, vivendo e tal. E aí, na caminhada, vindo pra cá, que a gente veio a pé, Fila da Ibanus a pé, ficou eu e as gatas conversando sobre transicionar para um outro espaço e esses espaços podendo ser para além do gênero, né? Mas o próprio a planta, né? Reino, os outros reinos. Sim, os fungos. Não, e eu acho que sobre o que tu estava falando no início, assim, né, de pensar que essa cisgeneridade quer que a gente chegue num lugar, pois que para além de querer que elas, de quando essa cisgeneridade, ela pensa nessa nossa transição, além de querer que a gente chegue em um lugar específico, ela quer que a gente saia de um lugar específico também, né? Sendo que a gente, enquanto travesti, não compartilha coisas em comum sobre masculinidade, né? Mas somos eternamente múltiplos, assim, são múltiplas formas de viver a masculinidade também, né? Fico pensando nisso porque, por exemplo, né? Por mais que eu acredite em uma ideia de que nós fracassamos enquanto homens, sim, na potência desse fracassar, esse fracassar como criar algo novo, né? Como instaurar o novo, assim. Mas eu acredito que a gente viveu essa masculinidade de forma diferente também, né? A partir de outros recortes, de outros atravessamentos que sucederam na nossa vida enquanto a gente era um menino, assim. Ou que a gente se considerava, ou que a gente era considerado menino, assim. Que é o que o nome. A Bianca Caluto falou um dia pra mim assim. Pegou na chincha e falou: Você não pode esquecer que você já foi um deles. Só falou isso. Você não pode esquecer que você já foi um deles. E é uma frase que eu vou levar pra minha vida toda, assim. Um gay, né? Um viado, um homem, né? Que ela falou: Não pode esquecer que eu já fui um deles. Um deles. Total. E isso dos espaços, eu penso que, tipo, a gente investiga muito, né? Uma relação, a gente tem investigado muito, ou pelo menos eu acho que a gente tem investigado muito uma relação de tempo, né, dessa transição, e acho que a gente tem pouco visto ou não tem se atentado tanto aos espaços, né, a geografia desse babado de transição, assim, né. Eu penso que são vários espaços, e alguns desses espaços possíveis para a transição são espaços que socialmente são instaurados como lugares fechados, né, são territórios muito fechados. O território do homem, por mais que a gente possa ter diversas manifestações que sejam homem, ele é um território fechado, e o território da mulher é mais ainda o território fechado, né? Por mais que a gente tenha múltiplas manifestações que seja mulher, a gente encontra esse território, pelo menos pra gente, não é uma casa aberta pra gente, né? Nunca é uma casa aberta pra quem tá transicionando, assim. E aí eu penso que essa transição, ela também, a gente pensa, né? Não sei, que essa transição pode ser também para outros espaços, né? Para que a gente pense também nossa relação com as plantas, nossa relação com as pedras, nossa relação com as ervas, nossa relação com os planetas, nossa relação com os animais, nossa relação, enfim, esses milhões de galáxias de outros que possam coexistir junto com a gente. Rocha estranha que é o planeta, né? E eu penso também, gata, que a gente tem que começar a analisar a nossa transição sobre uma lente, quando a gente tá falando sobre lente lá, lente e dar luz, analisar na penumbra. Uma das questões é analisar na penumbra, no opaco. Essa questão de tempo, eu acho que quando a gente transmuta, a gente passa a construir um outro tempo, porque o próprio hormônio, ele produz pra gente uma outra concepção de tempo. Você fica doida, você fica, sei lá, você fica voada. Eu tô assim um pouco. Hoje mesmo eu me perdi. Hoje eu me perdi no tempo, gente. Aí a bicha falou bem assim: Você não vai vir pra aula, não? Aí eu olhei no relógio, era 2h15. E na minha cabeça era 1h15. Então, eu tô vivendo de fato outro tempo. E aí tem uma pedra que a Jade, uma macumbeira lá a travesti macumbeira, que ela fala, assim, uma pedra que ajuda também a lidar na relação energética
hormonal. Eu tenho até começar a escutar essa pedra. Aí você tá falando dos coisas, né? Das ervas e tal, tipo cedro. Eu vou começar a usar cedro, o óleo essencial de cedro, porque o cedro é um óleo amadeirado, ele trabalha justamente você assentar as coisas. E esse hormônio tá me deixando muito assim, avoada. Então eu vou começar a usar o cedro pra ficar mais assentada, pra conseguir sair de casa no negócio certo. E tenho usado também muito óleo de gerânio, porque o alto amor, né, gata, que é preciso, é necessário, e a gente às vezes, eu, até mesmo pra usar, eu fico assim, será que eu preciso hoje disso de alto amor? Não vou usar não. Mas é isso, a terapia, tem feito muita terapia com, terapia, aromaterapia, né? Aromaterapia. E os banhos e tudo. Tá uma mulher cheirosa, né? Uma mulher cheirosíssima. E sobre isso. Eu sinto, sabia? Quando eu tô perto de vocês. Eu sinto muito isso. No outro curso que eu fiz, que tu tava aqui, eu senti isso, de entrar em um tempo diferente. Eu não sei se... Não sei, eu me senti em outra coisa, assim, tanto que foi uma semana que me mexeu muito, e que pra eu voltar, era como se eu entrasse num lugar, e pra sair, não é que era difícil, é que era... Sei lá, eu precisava... Vixe, Não, mas é tinha que uma dificuldade também, né? tinha uma dificuldade, Incômodo. mas não era uma dificuldade de tipo... Eu não sei explicar, mas eu Não é essa senti... dificuldade, tipo assim, ai, que saco. Não é, vamos colocar, não é uma dificuldade colonial que te prende, que não quero. Mas é de fato, porra, você entrar numa experiência de tempo e você ir pra outra, pelo menos é um esforço, né? Ainda mais na tua fala, né, que tu foi lá na UFC, que tu tava atrasada, né, entre aspas, e aí tu falou sobre esse tempo, sobre habitar esse outro tempo, e eu fiquei muito pensando nisso, assim, que de fato é outro nível de entendimento, e se você partir para pensar do que tu falou, né, que o tempo e essas marcações de tempo, de dia, são parte da estrutura colonial, né? E que tu habita outro lugar, né? E eu fiquei muito, muito pensando nisso, assim, eu achei muito bonito. Eu também penso nisso, assim. E quando tu falou a gente começou a falar um pouco sobre tatuagem, né? Tu começou a falar um pouco sobre tatuagem, né? Eu venho investigando aqui em Fortaleza um pouco, que é uma pesquisa que também é atravessada por muitas pesquisadoras trans, muitas pesquisadoras mulheres pretas, né? Mas é uma pesquisa que tem a ver com as giletes, né? E com toda uma relação de corte, de perfuração, de risco, de violência nesse duplo que é um corpo travesti, que ao mesmo tempo é violentado, super violentado, né? E que ao mesmo tempo ainda carrega consigo o estigma da violência, né? E aí, quando essa semana no curso a gente discutiu em algum dia, acho que na terça-feira, um pouco sobre lugares, sobre uma virada, uma reversão, uma subversão de uma chave muito comum para as performances contemporâneas, né, pelo menos uma chave de apreciação cênica, que é a chave de perceber performances que trabalham com dor, né, de perceber, de encaixar necessariamente uma leitura, né, uma leitura de autoviolação ou de autoviolentação, não sei nem como que fala isso, assim. De encenar Da violência, né, de reencenação da violência, uma reperformance de violência, né? E aí a chave talvez seria entender, realocar essas performances em um lugar de cura, assim, né? E aí eu também venho como uma travesti gorda de 2 metros, toda tatuada, eu fico imaginando muito isso, assim, o quanto que as minhas tatuagens foram suporte, foram lugares de cura, principalmente momentos de disforia, assim, né? Eu já experienciei fazer algumas tatuagens
em um período de dias que eu estava altamente disfórica, né? Uma das pessoas que me tatuou, que é uma travesti, que chama @travatrevosa, a Lua Margot, ela morava comigo, assim, e a gente já teve essa experiência de fazer várias vezes tatuagens em dias de disforia, assim, dias que eu não conseguia nem olhar para o sol, nem abrir a janela. Então, eu tô falando de disforia como um momento específico, por mais que eu acredite também que essa disforia ela é digna de todo e qualquer gênero, né? A própria experiência de gênero eu não lembro quem falou isso, mas eu ouvi essa semana alguém falando que a noção de disforia, a disforia, ela é um efeito de qualquer experiência de gênero, ela é própria do gênero, né? Então o corpo cisgênero ele também se sente disfórico. Mas eu estou falando aqui da disforia enquanto momento, né? Um momento melancólico, um momento de alguma forma melancólico, né? Pode ser melancólico, foi melancólico para mim, mas um momento em que eu não conseguia realmente fazer nada, a não ser ficar deitada na minha cama, assim, com um lençol em cima de mim e chorar, né? E momento de disforia que tinha a ver não só com a minha experiência de gênero, com o meu gênero, mas também com o meu lugar no mundo enquanto corpo gordo. Tem uma coisa também que é muito bacana você colocar como momento, porque é pensar momento como um tempo. Então, talvez a disforia seja esse momento de tempo onde a gente se deixa levar pelo tempo colonial, que é o tempo da identidade. Uma aproximação, um tangenciamento, né? Talvez seja exatamente quando esses tempos se cruzam, né? Uma coisa meio eclipse eclipse com o tempo colonial. Sim. Você sabe que eu tenho dificuldade, e até hoje, em perceber quando eu tô com crise de disforia, e eu tô começando a entender que é uma crise de disforia, quanto mais eu encontro as minhas amigas travestis. Porque tem também a experiência da disforia por causa do racismo, né? Que também é isso, no racismo, meu nariz é grande. Eu não tinha nenhum problema com o nariz. Hoje também não tenho nenhum problema. Mas teve um momento da minha vida, no meu ensino, lembro até hoje, no meu ensino médio, uma amiga minha, eu falei, ia colocar um piercing no septo. Aí ela, meu seu nariz é muito grande, não vai ficar bonito. E eu tinha, 16 anos. Naquele momento, eu passei a ficar disfórica ou sei lá, não gostar do meu nariz. Mas depois que eu tive contato com o outro, sendo que antes eu não tinha. Eu não sabia o que era isso. E eu tenho uma tia... É sempre essa relação de referencial, né? É sempre o outro que instaura em ti. E aí tem uma tia minha que é pretona também, que, porra, lá de casa. Aí, quando eu entrei na faculdade, falava muito sobre racismo com ela, pra ela perceber o racismo de outra forma. E ela falava assim, gente, mas como assim? Eu sou linda! Eu sou linda! Como que as pessoas... Como que existe racismo sendo que eu sou linda? Aí até ela entender que não é sobre ela, mas é sobre o outro, vendo ela de uma lente de outra forma, que é o exercício que eu faço agora. Minha psicóloga até falou, não esqueça do seu corpo, não se esqueça. Na crise de ansiedade, porque disforia pra mim vem na ansiedade. Eu fico agitada. Eu fico assim, nossa, preciso mudar de cabelo, preciso mudar de alguma coisa, preciso mudar. A falta, né? Vem muito lance de falta, assim. De incompletude, de falta. Sim. E aí, mudar pra chegar em outro momento, em outro corpo, em outro tempo mesmo, né? Um tempo que eu vou ter a passabilidade, por exemplo. Né? E tipo assim, aí eu fico... É uma confusão, porque... Parece que é como se fosse um fantasma habitando a minha cabeça. Eu não desejo ser essa pessoa passava, essa mulher, arará, mas fica esse fantasma da passabilidade, dessa genialidade, eu não sei o que, em cima de mim, me perturbando nos momentos da disforia. Me perturbando, e aí tem um momento que eu não sei mais quem sou eu, quem é o outro, quem sou... E aí eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? Sim, eu tava viajando aqui enquanto tu falava também, pensando nesse lance de luz e sombra e escuridão, né?
E pensando na sombra como esse espaço de esse contínuo, né? Que não é nenhum nem outro. E que é outra coisa ao mesmo tempo. Que não vive à luz dos outros, desses polos. Mas fiquei pensando que talvez esse momento de disforia, ele se manifesta para mim muito ou quando eu tô sob um grande regime de luz, assim, sob um imenso regime de luz, ou quando eu me sinto totalmente imersa em um regime de escuridão. Talvez estar nesses dois lugares e habitar por momentos esses dois polos assim me deixe em disforia. Acredita? Sei, eu tô tentando viajar com isso aqui. Mas talvez seja isso, né? Porque se a gente pensar a sombra como esse translugar, né? E aí eu também tô gostando, eu até falei pra ti no curso, né? Tô gostando muito de investigar a palavra translucidez, mas como a sombra, como esse translugar, como uma recusa a ser clara, a ser óbvia, a ser catalogada, a ser a um se mostrar por completo, né? Que é próprio do regime da luz, da extrema luz, né? De um espaço de luz, e também é uma recusa ao total apagamento, né? Esse total apagamento que nos mata, esse total apagamento que nos invisibiliza de todas as formas possíveis, né? J. Mombassa tem um vídeo que ela fala que os movimentos de visibilidade, ela fala alguma coisa mais ou menos isso, eu lembro disso, né? Mas fala dos regimes das lutas por visibilidade e que talvez essa seja a hora da gente lutar por outra coisa que não seja a visibilidade, né? Não lembro se ela fala pela invisibilidade, mas enfim, assim, pensar nesse contínuo, né? Nesse entre-lugar, nesse lugar que não é um nem outro, nesse outro lugar e que produz per si, não só a sombra dos outros, né? É porque eu acho que tem isso também. Eu acho que tem Tá doendo, amiga? Ela tá fazendo, Caixão tá fazendo muitas caretas, muitas caretas. Eu acho que tem também um vício da gente de olhar as sombras, ou que talvez seja algo aí que case com a nossa língua, com a nossa linguagem, né, de olhar as sombras como uma definição de a sombra de algo, né, um espectro da sombra que seja a sombra de algo, e não a sombra como um lugar que por si, né, outro espaço e cria outros espaços, assim, que não é a sombra de algo, né? Acho que quando a gente fala em habitar as sombras, a gente não está falando necessariamente viver a sombra de algo, mas a gente está falando de um espaço de indeterminabilidade, alguma coisa assim, que existe por si só e que é capaz de produzir outros corpos, né? E que é capaz de inventar. É um espaço onde se torna possível construir um corpo, assim, né? Onde se torna possível inventar um corpo ou destruir um corpo. Eu acho que é isso que é o espaço da sombra. Não necessariamente uma sombra de. Você sabe que. Sabe não, é que eu nunca falei pra ninguém isso, mas tipo. Eu sei. No Rio de Janeiro, não, olha só, no Rio de Janeiro. Não vou dizer o que é que eu sei. O que é que eu fiquei sabendo hoje. Ai, que ódio. Eu acessei a minha sombra no Rio de Janeiro. E aí eu tive uma crise de ansiedade. E olha que interessante. Foi justamente no ápice de uma lua. Ai, como que é? A lua quando não aparece mais no sol. Não aparece mais no céu. É a lua minguante. Lua nova? Não, mas antes da lua nova. Minguante, né? Eu tava na lua minguante e aí eu tava falando com a minha amiga. Tava falando com a minha amiga Jade também, que é macumbeira, Jade Maria Zimbra. E ela joga tarô e tal. E eu senti muito isso, assim. Nossa, que foi uma potência toda que a gente fez o projeto Espiritualidade Travesti. E aí chegou no domingo, eu tive uma crise de ansiedade fodida. Por várias outras coisas. Mas também era na lua minguante. E por ser na lua minguante, eu ser macumbeira, eu vendo todas as minhas sombras. Aí a Jade veio e falou, ó, é isso mesmo, às vezes na lua minguante você sente isso.
Você acessa suas sombras. Tem outras pessoas que não, né? Que vivem outra parada. Mas eu lembrei disso.